Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e Salvador esteja com todos nessa manhã abençoada. Amém. Os cultos estão suspensos, todos sabem disso, né? É uma determinação governamental, uma determinação inconstitucional, mas o Senhor não nos chamou para confrontar. O Senhor nos chama a obedecer, né? E hoje eu vim falar um pouquinho a respeito disso nessa manhã, porque não é o fato de nós termos recebido uma ordem governamental para que fechemos a igreja, e eu creio que dentro do controle do Senhor, dentro porque nada foge às mãos de Deus, que nós não possamos exercer o evangelho do reino de Deus na terra. Amém? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Igreja do Senhor, está no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Foi muito interessante, assim, a forma como o Senhor começou a ministrar no meu coração, através dessa palavra, porque eu comecei a perceber um anseio muito grande do apóstolo Paulo em fazer com que as coisas seguissem um determinado curso, né? Um curso lógico. E o anseio dele, a vontade dele em fazer com que a fundação dessas igrejas ou a fundação das suas missões, antes dele chegar até a igreja de Filipos, fosse concluída de uma forma lógica. Mas eu tenho algo para falar para vocês que naquele tempo se assemelha muito aos dias de hoje, é que o Senhor ele não trabalha com a lógica. Amém? Nós sabemos que até pouco tempo atrás nós tínhamos uma sistemática de trabalho. A igreja ela tinha uma funcionalidade desde os primórdios, né? E de repente tudo isso mudou e muitas pessoas acabam colocando as suas mentes e os seus corações em algo que a gente não precisa mais reforçar, porque o mundo já está reforçando. E acaba se esquecendo de que o Senhor veio para nos salvar, veio para que nós anunciássemos o evangelho da salvação a todos aqueles que não conhecem, independentemente da situação que nós estejamos passando. Amém? Então, eu louvo, bendigo e exalto o nome do Senhor por Ele ter permitido que esses discípulos, esses apóstolos, que essas pessoas passassem por provações que se assemelham às nossas provações como profetas atuais nos dias de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem se empenhado e se esforçado em pregar o ID, em orar, em interceder, amém? Em fazer com que o reino de Deus se faça presente na terra, independente da diversidade. Então, a palavra de hoje ela vem para nos confrontar e nos ajudar a manter a nossa mente em equilíbrio, para que a gente venha manter o foco, irmãos. Em nome de Jesus, amém? E para que a gente venha compreender que nada foge do controle de Deus, amém? O que é o medo? O medo que nós estamos vivendo hoje, a sociedade está vivendo hoje, é uma consciência de perigo. Mas a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Se o verdadeiro amor lança fora todo o medo e nós amamos a Deus sobre todas as coisas, sabemos que Ele tem o controle de tudo, por que nós vamos temer? Amém? Então nós vamos dar graças nesse tempo. Se é um tempo que Deus quer que a igreja dele trabalhe de uma forma diferente, nós vamos trabalhar. Amém? E aqueles que não tinham a oportunidade de serem alcançados, porque nós estávamos fechados, né, dentro do templo, e muitas vezes mesmo fazendo um trabalho grande de evangelismo, como muitas igrejas fazem, as igrejas de mídia, e nós incessantemente durante todo esse tempo, amém? Se Deus mudou esse cursor para que nós alcançássemos essas vidas, se Deus tocou no coração de pessoas, na saúde de pessoas, para que as pessoas pudessem se mobilizar em oração, se converter, se render aos pés do Senhor, né? Pessoas que estavam com a sua fé fria, que de repente precisaram avivar essa fé,
né? Colocar a sua consciência, o seu coração no Senhor para salvar um ente querido ou para salvar a si mesmo, né? Diante do medo. Amém? Porque eles não estão alicerçados no perfeito amor. Nós sabemos o que é o perfeito amor. Amém? E o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, hoje eu venho, através dessa palavra, passar para você, igreja, para você, que em nome de Jesus, você não pare. E de forma incessante, você continue a trabalhar com todas as ferramentas que o Senhor te deu. Amém? Assim como o apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo e um propósito, mas o Espírito Santo de Deus, ele tinha outro, né? Como foi ministrado 2 semanas atrás, eu falei um pouquinho a respeito do livro de Jonas. Jonas não queria pregar para as pessoas de Nínive. Ele achava que aquelas pessoas não eram dignas de ouvir a pregação. Ele queria ir para um lado, mas o Senhor queria que ele fosse para o outro, né? E fez com que ele fosse para o outro lado, para o lado que ele tinha que ir. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Amém? E eu creio que essa palavra vai falar muito com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Vamos orar primeiro em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, te bendigo e te exalto, Senhor, juntamente, Senhor, com todo o teu povo na terra, que tem orado, tem clamado, Senhor, tem estado em missões, tem usado suas redes sociais, tem intercedido, Senhor, tem ministrado tua palavra através de grupos, através da internet, meu Pai, através de encontros pessoais, Senhor, para que o teu reino continue em movimento. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, juntamente com todo o teu povo essa manhã, não para não. Não para não, Senhor. Continua a nos usar, continua a falar através da nossa boca. Nos ajuda, Senhor, a resgatar o cativo, meu Deus. Aquele que não te conhece. Aquele que está cheio de temor, Senhor, e de medo porque não te conhece. A tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a nossa missão e nossa função, Senhor, fazer com que esse verdadeiro amor chegue, Senhor, de forma genuína aos corações daqueles que não te conhecem. Mas que o Senhor venha multiplicar, Senhor, em nome de Jesus, as armaduras de Efésios, meu Pai, em especial o capacete na mente dos teus filhos, meu Pai. Protege, Senhor, a mente, Senhor, os ouvidos e a visão, para que em nome de Jesus possam usar de todas as ferramentas sobrenaturais deixadas pelo Senhor para cumprir a boa missão e a boa obra na terra até a tua volta. Pai, nós te agradecemos e te glorificamos, meu Pai, porque o Senhor tem nos dado livramentos, o Senhor tem nos dado oportunidades, meu Pai, inimagináveis, de te alcançar, de fazer com que o nosso próximo te alcance, de fazer com que a tua palavra, Senhor, e a tua fonte de vida chegue a todos aqueles que precisam, Senhor, de ti, que não te conhecem, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, a resgate, porque o Senhor veio para libertar, Senhor, o cativo. O Senhor veio para chamar, Senhor, o doente. E nós, como conhecedores, Senhor, da tua palavra, somos gratos, meu Pai. Mas precisamos levar, Senhor, o refrigério e o alívio a todos aqueles que precisam de ti, Senhor, de uma oportunidade, porque nós sabemos que o Senhor está às portas. Os sinais estão se cumprindo. Oh, Deus, abastece o nosso coração e nos usa com sabedoria na terra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia. E percorrendo a região Frigio-Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, eles tinham um objetivo e um propósito de pregar a palavra de uma forma, de fazer de uma forma. Amém? Eles tinham um curso certo. Mas o Espírito Santo de Deus não quis. Por que o Espírito Santo de Deus não quis? Porque existia uma necessidade maior ali para que Paulo fosse utilizado em outro lugar. Então, na mente dele, eu acredito que assim como na nossa, muitas vezes a gente acaba não compreendendo, não entendendo o que Deus quer fazer e acaba forçando determinadas situações, né? Mas vamos deixar Deus conduzir, vamos deixar Deus trabalhar da forma como Ele quer trabalhar?
Se nós nós não podemos ficar parados, nós temos que continuar no exercício da nossa função. Mas se assim o Senhor quer e assim o Senhor permitiu, é porque algum propósito ele tem, amém? E verdadeiramente na vida de Paulo existia um grande propósito. E esse grande propósito foi revelado a Paulo através de uma visão, né? Onde ele viu uma pessoa pedindo socorro, um varão pedindo socorro, chorando, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eu acredito que até aquele momento, Paulo não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu vou falar uma coisa para você, por mais que você não entenda o que está acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Se for necessário nós voltarmos para a internet, nós voltarmos aos cultos online, amém? Segundo a permissão de Deus, porque o Senhor é a força maior na face dessa terra. Satanás, ele não pode com Deus. Se Deus disser sim, sim. Se ele disser não, não. Então, se foi da vontade de Deus que nós voltássemos às mídias sociais para continuar pregando, aleluia, Jesus, que seja feita a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que nada foge ao seu controle. Nada, absolutamente nada foge ao seu controle. Então, Deus tem controle do Covid, Deus tem controle das vidas que estão partindo, Deus tem controle das pessoas que ele está recolhendo, seja justo ou seja ímpio. Ele tem o controle daqueles que estão sendo salvos, que estão tendo uma segunda chance, uma segunda oportunidade de encarar a vida de uma outra forma. Eu acredito que depois que as pessoas passam por toda essa situação de Covid, elas não voltam iguais, né? Porque é uma sensação de incerteza muito grande, mas ainda assim eu venho dizer uma coisa para você. Deus está no controle. Então somente se firme ainda mais na presença de Deus, você que é servo do Senhor. Amém? Edifique-se, você que não é, passe a se edificar, porque todos os dias Deus tem te dado uma nova chance, e o dia de amanhã a gente não sabe. Hoje essa é a maior certeza que nós temos. Então Paulo, a gente percebia que durante essas viagens missionárias, ele tinha, ele fazia um certo mapeamento daquilo que ele ia fazer, né? Mas ele era muito obediente ao Espírito Santo de Deus. Então, quando ele teve aquela visão, aleluia, Jesus, logo ele conseguiu identificar, entender que ele estava sendo impedido pelo próprio Espírito Santo, porque tinha algo que ele precisava fazer que era diferente. Amém? Então, eu coloco aqui para você um respaldo, o que o Senhor precisa que você faça. Quem Ele quer que você alcance, que eu não posso alcançar. A quem você precisa falar do amor de Deus, do Evangelho com ousadia. Porque o dia de amanhã dessa pessoa você não sabe. Amém? E todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Essa responsabilidade era de Paulo. Deus poderia ter deixado, aleluia, Jesus, ele não estava indo pecar. Ele estava indo exercer o ministério. Deus poderia ter liberado ele e feito com que ele continuasse sua pregação, sua ministração, a sua fundação de outros lugares. E ter levantado outro para atingir a igreja de Filipos, para evangelizar a igreja de Filipos, para chegar de Filipenses, para chegar e falar do amor de Deus. Mas não, aquela função era de Paulo. A tua função é tua, a minha função é minha. Amém? Então coloca isso na tábua do teu coração. A tua missão e a tua função é sua, não é responsabilidade de ninguém. Então nós estamos vivendo um tempo assim, onde nós não podemos ir para a igreja, mas nós temos todas as ferramentas para continuarmos sendo edificados, amém? Porque o céu continua aberto para poder edificarmos a vida daquelas pessoas nas quais a responsabilidade só cabe a nós, não cabe a mais ninguém, amém? Então vamos continuar em nome de Jesus. Olha no versículo 11. E tendo, pois, navegado de Troade, seguimos a diretura de Samoátria. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. E nessa cidade permanecemos alguns dias. E no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lagar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então aqui o que a gente percebe? Que assim que eles chegaram, né, naquele local, Deus já começou a trabalhar na vida de pessoas ali.
usando a vida deles, né? A gente percebe que depois se tornou uma grande igreja missionária, um exemplo de igreja, mas a gente percebe que antes de Paulo chegar, era uma igreja extremamente seca. Era uma cidade extremamente seca, uma cidade extremamente carente, né? Até porque era uma cidade muito pagã, com doutrinas pagãs, dentro de um paganismo, de uma idolatria muito grande, né? Mas se o Senhor mandou ele para lá, enviou ele para lá, é porque essas pessoas, elas tinham sede, elas estavam precisando receber algo da parte de Deus, amém? E essa foi a missão de Paulo naquele momento, a missão que o Senhor entregou para ele. Só que eu acho algo interessante aqui, quando ele fala que tinham algumas mulheres assentadas ali, e ouvindo a palavra do Senhor, só que no versículo 14 ele fala só de Lídia. Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Temente a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, já tinha dentro dela um certo temor de Deus. Existiam outras mulheres ali, mas só ela foi citada. E depois a palavra de Deus fala que ela leva o apóstolo Paulo a ministrar ensinamento à sua família, a batizar a sua família, a lavar e remir, mas e as outras? Independente do que aconteça, fale. Porque se você salvar você já cumpriu a sua missão. Eu não sei quantas mulheres tinham ali. 50, 100, 1000 mulheres? Só se levantou Lídia? Não importa. Paulo pregou. Amém? Então, pode ser que as pessoas não recebam, pode ser que as pessoas não enxerguem, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Pode ser que as pessoas apontem, acusem ou falem, porque nós estamos vivendo um tempo onde existem muitos especialistas, né? Mas na verdade são especialistas que usam seus critérios fora da palavra de Deus. Um critério que não nos serve, um critério que não serve, né? Porque é critério de tolo, porque não está dentro da palavra do Senhor. Né? Nós sabemos que nosso Deus é o Deus de sabedoria, Ele é o Criador de todas as coisas e a única referência que Ele deixou para nós foi a palavra de Deus. Então, é muito interessante porque assim, os olhos dela se abriram ali, naquele momento, e ela abraçou aquela oportunidade. Aleluia, Jesus. Ou seja, se ele tivesse ido para aquela cidade, para aquele lugar, para salvar somente a alma dela, aleluia, Jesus. Aí ele já teria cumprido a missão, porque, irmãos, é impossível nós que somos servos do Senhor passarmos por um lugar e não impactar, não gerar o impacto. Quando você salga a comida, né, que o Senhor fala que nós somos o sal da terra, você não salga ela parcialmente, você salga ela totalmente, em grande escala, né? Não tem como você fazer uma divisão. A mesma coisa. Eu duvido que Paulo ele tenha ministrado só olhando para ela. Eu duvido que Paulo tenha ministrado só pensando na conversão dela e da família dela. Não. Ele pregou e ministrou para todos. Quando a gente é sal e é luz, a gente quer que todos sejam alcançados, mas nem todos querem ser alcançados. Mas independente disso, da pessoa querer ou não ser alcançada, é tempo de falar do amor de Deus. É tempo de pregar, é tempo de usar as redes sociais, é tempo de se aprimorar nos versículos, principalmente dos últimos dias, né? Que as pessoas estão mais do que carecas de saber, porque tem sido testificado por acontecimentos, e são acontecimentos que ocorrem simultaneamente, né? Como antes não ocorria, e a tendência é continuar dessa maneira, né? E a gente sabe, a gente que conhece um pouquinho a palavra, que é piorar ainda mais um pouquinho, e as pessoas precisam ter essa consciência. Amém? E como é que você vai provar isso através da palavra de Deus? Não existe outra forma, não é falando e testificando. Amém? Então é intensificando os estudos. É colocando mesmo, sabe, a ministração de versículos, colocando a descrição de versículos de referência para que as pessoas consigam entender e para que as pessoas consigam enxergar. E clamar ao Espírito Santo de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que o teu propósito, o teu Filho amado Jesus, pisou na terra, Pai, para que todos fossem alcançados. Então tira a trava do olho, porque a palavra de Deus diz que Satanás ele cegou todo o entendimento dos viventes. E a gente percebe que nós estamos numa sociedade extremamente cega. Muitos não vão, ainda estão ignorando alguns fatos, mas isso é tudo muito nítido.
de que a palavra está se cumprindo e Jesus está voltando. Os sinais eles são evidentes. Então, que você não deixe de falar, amém, no amor de Deus, independente da resposta que você vai ter. Assim como foi com o apóstolo Paulo. Vamos continuar em nome de Jesus, versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, ela foi com toda a humildade ali, né? Receber a palavra do homem de Deus, pedir para que eles ficassem ali. Eles estavam se achando indignos de receber aqueles homens de Deus ali na casa deles, né? Olha que coisa bonita, a humildade do coração dela em receber, né? As pessoas elas não fazem ideia do preço que a gente tem que pagar para poder ministrar a palavra do Senhor. Nós não estamos querendo trocar a fidelidade de Deus por nada, porque isso nós sabemos que as coisas passageiras jamais irão suprir aquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração, essa paz que a gente sente, esse amor que a gente sente, sabe? Essa certeza que a gente tem. A gente sabe que jamais nada no mundo vai suprir. Mas a gente sabe que a vida do servo de Deus, ela não é uma vida fácil, né? Ela é uma vida para você conseguir conquistar e para você conseguir alcançar o conhecimento da palavra, para você conseguir buscar, para você conseguir argumentar, para você lutar contra as hostes espirituais da maldade. Tudo isso tem um preço, né? E se você não está preparado, Satanás ele te engole. Ele literalmente nos engole. Então, para que nós estejamos na posição de servos e sacerdotes do Senhor, a gente paga um preço sim. É jejum, é oração, é choro, é intimidade com Deus, é abrir mão de muitas coisas, sabe? Não porque nós somos obrigados, mas porque nós queremos viver uma vida santificada. Nós não queremos que nada venha atingir aquilo que o Senhor nos entregou, que é a paz dele que excede todo entendimento, que é ter uma mente cristificada. A gente não vai trocar isso por nada, né? Mas muitas vezes a gente paga um preço, sim, né? E glória a Deus por isso. Então, eu acho lindo a forma, a humildade que ela teve em reconhecer ali, né? Com carinho ali, o que aqueles homens estavam fazendo por eles. Amém? E que aqueles homens, eles tinham uma autoridade maior, né? E isso é muito bonito, né? Em nome de Jesus. É claro que nós não queremos honra, nós não queremos glória. Claro que não. Mas se nós estamos trazendo palavras de vida, a pessoa não precisa nos dar nada, nós não precisamos de nada. Mas ao menos o respeito, ao menos parar para ler aquilo que está sendo colocado, porque nós estamos aqui segundo a ordenança do Senhor. Não é segundo a ordenança daquilo que é perecível. É segundo a ordenança daquele que criou todas as coisas e que merece respeito. E nós estamos aqui posicionados como igreja do Senhor de uma forma extremamente difícil, né? Numa nação que era uma nação muito difícil, agora está existindo um conceito de família um pouco maior, de uma mente mais santificada, mas sempre foi, para nós como servos do Senhor, não é fácil conviver aqui, não é fácil, né? Então, até porque nós sabemos também, somos doutrinados pela própria palavra, de que aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa casa, que nós somos peregrinos, somos passageiros aqui. Então vocês imaginem, para nós vivermos aqui como é, né? Então eu louvo a Deus porque Ele tem nos santificado, edificado a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos estar cada vez mais centrados na presença do Senhor, para poder alcançar aqueles que não foram alcançados ainda, a chegar à salvação. Porque vocês imaginem se a cada pedrada que nós levamos, nós desviemos do caminho. Ou nós passemos a desistir de tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer.
Porque motivos nós temos de sobra para fazer isso, mas por que nós não fazemos? Porque o Espírito Santo de Deus está conosco, assim como estava com Paulo, assim como estava com todos os discípulos, e porque nós sabemos que o desejo do coração de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, inclusive nós, e que nós temos uma grande responsabilidade. É fácil? Não, não é, mas nós fazemos por amor a Deus, amém? Porque nós sabemos que Ele tem um amor, um carinho, um zelo muito grande pelas vidas, pelas pessoas. E Ele não quer perder. Nosso Deus não quer perder. Então, independente de como você seja tratado, Igreja do Senhor, continue a pregar, né? Continue a falar do amor de Deus. Use todas as ferramentas que você tiver. Amém? Em nome de Jesus. Até ser dia perfeito. Vai ser dia perfeito? Não. Mas tudo isso que nós estamos passando agora é só por um período de tempo. É só por um período de tempo. Mas Ele sempre vai encontrar ferramentas para que a gente possa alcançar e chegar no propósito dele, o objetivo dele. Amém? Mente blindada em nome de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Não deixa nenhum tipo de instabilidade emocional te pegar. Nenhum tipo. Não deixa que nada tire da tua mente, do teu coração, que tudo está no controle do Senhor. Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na hora da angústia. Refúgio, fortaleza e socorro. Refúgio, fortaleza e socorro, Deus. Salmo 46, versículo 1. Então, o que nós vamos temer? Porque o medo, ele é a consciência de perigo, de inconstância. E nós sabemos que nosso Deus, ele não é inconstante. Nosso Deus é um Deus constante. E nós também sabemos que nosso Deus é um Deus que não mente. E nosso Deus é um Deus que não perde. Então, por piores que sejam os acontecimentos que nós estamos presenciando, não tem como nós permitirmos que Satanás sopre na nossa mente ou no nosso ouvido que as coisas estão fora do controle de Deus. Não tem como isso acontecer. Amém? Então, a gente tem que fazer o quê? Parar, revestir a nossa mente, o nosso coração e continuar, avançar. Em nome de Jesus. Amém? Porque essa é a vontade do Pai. Então, vamos aqui continuar em nome de Jesus. Depois que ele batizou Lídia, aconteceu algo muito interessante aqui, no versículo 16, e fala assim: aconteceu que indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro de uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. E então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aleluias, glória a Deus. Olha que interessante, Igreja do Senhor, já uma outra missão. Uma outra missão aqui. Você já pensou se Paulo não tivesse ido? E era uma missão para Paulo. Eles usavam essa moça, essa jovem, ela era possessa com espírito de adivinhação, né? Para dar lucro. Ela era como se fosse uma escrava, né? Uma escrava de Satanás, uma escrava de pessoas ali. E aí, o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor que ela ficava atrás, né, deles, dizendo que eles eram servos do Altíssimo, né? Anunciando o caminho de salvação. Ela sabia que se ela começasse a repetir isso, como era uma cidade extremamente pagã, era uma cidade extremamente idólatra, aquilo poderia trazer problema para eles. Só que eu achei muito interessante aqui no versículo 18, é que aquilo foi repetido por muitos dias. Não foi no mesmo momento em que Paulo retrucou aquele demônio, no mesmo momento que Paulo expulsou aquele demônio, não. Foi passando os dias, ou seja, o demônio não estava fazendo nem cócegas, irmãos. Não estava fazendo nem cócegas. O medo não estava fazendo nem cócegas. A afronta não estava fazendo nem cócegas. Amém? E é assim que tem que ser conosco também. Em nome de Jesus. Porque nós sabemos quem nos chamou. Nós sabemos quem nos enviou. As afrontas, elas viriam. Nós já sabíamos disso. Nosso mestre, nosso Jesus, ele foi afrontado. E a palavra de Deus fala que nós não somos maiores do que ele. Jamais seremos. Então, isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter que saber lidar com determinadas situações que vão acontecer daqui para frente. Amém? Nós estamos vivendo um nível de perseguição enorme
Porque o que aconteceu? As pessoas não esperavam que nós tivéssemos essa força. Amém? Que nós tivéssemos essa força dentro da igreja. Que nós éramos tão fortes. As pessoas não esperavam por isso, né? Entre aspas, caíram do cavalo. Caíram do cavalo para a honra e glória do Senhor. Amém? Porque é o desejo da vontade de Deus que as nossas mentes sejam abertas e que nós sigamos ali tudo aquilo que o nosso Deus ordena e permite e tudo aquilo que é a favor do seu reino na terra. Tudo aquilo que é instituído por ele. Eles não sabiam que nós tínhamos uma força tão grande de trazer e edificar isso para cá. A realidade é essa. Então, o que vai acontecer? A perseguição vai aumentar, as afrontas vão aumentar, tudo isso vai aumentar, né? Então, tá vindo aí uma afronta muito grande sobre a igreja do Senhor. E a gente vê aqui que eles estavam querendo fazer, e é muito parecido com o que nós estamos vendo nos dias atuais, igreja. Eles não estavam querendo que aquela mulher fosse liberta, porque aquela mulher trazia lucro. Eles não estão querendo que a nossa nação seja liberta. Eles estão querendo uma nação cega, uma nação ignorante, coisa que nós não somos. É isso que eles estão querendo. Por isso que eles estão querendo afrontar a igreja, tentar cercear o poder da igreja, agindo de forma inconstitucional. Por que eles estão tentando fazer isso? Para tentar calar a igreja, porque viu que nós somos um povo que tem muita força, que nós somos um povo diferente daquilo que eles sempre acharam que nós fôssemos. E isso foi mostrado como? Através dos veículos de mídia, depois dessa questão do Covid. Glória a Deus por isso. Se eles tiveram que ter esse conhecimento agora, recebe aí em nome de Jesus. Mas a gente começa a ver o quê? Paulo, ele poderia ter parado. Não, ele não parou. Ele não deu importância para aquilo. Ele continuou a sua caminhada. Ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Então, quando aquilo começou a injuriar ele, passados muitos dias, diz a palavra do Senhor no versículo, isso se repetia por muitos dias, né? Então, o que a gente começa a observar? Fazendo cócegas. A missão continua, e a missão tem que continuar até a volta de Cristo Jesus. Amém? Porque a vontade do Pai tem que ser feita. Glória a Deus. Então, vamos continuar. E aí expulsaram em nome de Jesus, e aquele demônio saiu. Versículo 19. E vendo seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Né? É diferente do que está acontecendo conosco? Não. Nós estamos seguindo para levar uma palavra de libertação, levar uma palavra de salvação, fazer com que as pessoas tenham um entendimento de que esse arrependimento ele é necessário, porque assim o Senhor instituiu através da palavra dele, seguindo uma ordem de Deus, mas as pessoas elas não querem. Elas querem encontrar um culpado para os seus próprios pecados. Então vocês se preparem, porque Paulo e Silas não fizeram nada de ruim para aquela mulher, muito pelo contrário, libertaram aquela mulher da garra e do cativeiro de Satanás. Mas as pessoas sempre vão tentar encontrar um culpado, né, para que elas continuem no erro. E quem são esses culpados? Nós não estamos aqui para ser aceitos, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Amém. E assim como Paulo e Silas, aquela multidão unida se levantou, amém, rasgaram as vestes deles como sinal de humilhação, porque rasgar as vestes deixaram eles nus, como sinal de humilhação, e mandaram açoitá-los com vara. Eram bandidos, eram ladrões, eram pessoas que estavam pregando coisas ruins, eram pessoas que estavam falando coisas ruins, eram pessoas que estavam fazendo o quê? Trazendo vida e vida em abundância para aquelas pessoas que estavam dispostas a receber ali. E eles foram recebidos como? Com açoites. Por que isso está descrito na palavra? Uma forma de Deus dizer, com vocês pode ser que não seja diferente. Amém. E eu te pergunto, nessa manhã você está preparado? Porque se você não estiver preparado, se prepare. Amém. E guarde aquilo que você tem para que ninguém venha tomar a sua coroa. Porque o medo não pode tomar a nossa coroa, a afronta não pode tomar a nossa coroa.
Alteração de humor não pode mudar, tirar a nossa coroa. Amém? Nós temos convicções que são convicções plenas, que tem que ficar firmadas dentro do nosso coração, para que a gente não venha perder a nossa coroa, em nome de Jesus. Amém? Haja com sabedoria e se prepare. Você vai levar vida, mas muitas vezes as pessoas vão querer trazer açoite. E não pense que isso vai ficar impune. Isso terá um preço para elas. E para você é um galardão que é a salvação que está em Cristo Jesus. E se você não receber aqui, você vai receber lá. Porque assim o Senhor nos promete na sua palavra. Amém? Vamos para a próxima missão aqui. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha que interessante aqui. Prendam esses 2 homens com toda a segurança. Eles não estavam com armas, eles estavam com facas, eles não agrediram ninguém. Sabe qual é o maior perigo que a gente percebe dentro da palavra do Senhor? Que essas pessoas têm uma mente livre. Uma mente que não pode ser cativa de nada. Uma mente que não muda. Uma mente que é disposta à luta. E nós sabemos dentro da palavra do Senhor que é isso que Ele veio colocar e inserir através do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Uma mente uma mente firmada em ações que são irrevogáveis, de certezas e convicções. Então, são mentes que não são influenciadas, são mentes que querem influenciar, né? A gente é bem mal criado, bem criado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, o que o cristão ele acaba se tornando quando ele tem a palavra e uma mente livre, uma mente direcionada dentro das coisas do reino de Deus, que é uma mente diferente, é um alicerce, uma base diferente, é uma mente livre. Acaba se tornando um perigo, porque as pessoas começam a perceber que elas não exercem o poder de persuasão. É muito difícil. Só que para isso, as armaduras de Efésios, a armadura de Efésios, os revestimentos que o Senhor deixou para nós precisam estar evidentes na nossa vida. As nossas convicções evidentes. Como? Reforçando, irmãos, reforçando, lendo, buscando, meditando, falando com Deus. Senhor, não me deixa tropeçar, não me deixa fraquejar, não me deixa cair. Sabe, desliga a televisão, vai ouvir um louvor, se edifica. Porque se a tua mente estiver firme como a mente deles, porque diz a palavra do Senhor, que por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Isso quer dizer o quê? Uma mente firmada. É uma mente que não está preocupada com nada. Ou seja, eles estavam pelados, eles estavam sangrando, eles tinham sido humilhados, eles estavam numa cidade que não era deles, eles estavam com os pés presos num tronco, eles não tinham como sair de lá, estavam cantando à meia-noite louvores a Deus, glorificando a Deus ali. Amém? Então, irmãos, o Espírito Santo, ele entrega, ele concede esse revestimento, mas nós temos que nos lembrar sempre de que no amor não há medo, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você ama a Deus? Então você não pode ter medo. Esse medo tem que ser abolido da sua vida. Amém? Em nome de Jesus, porque a característica principal do medo é um estado emocional contrário a tudo que Deus pregou aqui. É um estado emocional contrário. Quando você tem medo, você não está crendo. Quando você tem medo, você não está firme. Quando você tem medo, você está com dúvida de que Deus vai fazer. Quando você tem medo, não, irmãos. O verdadeiro amor, se você ama Deus em espírito e em verdade, porque é o que Ele fala, eu procuro os verdadeiros adoradores. Aqueles que me amam e me adoram em espírito e em verdade. E se você ama em espírito e em verdade, não vai haver medo. Vai haver ausência de medo. E você vai cantar, sim, mesmo com os pés e as mãos amarrados. E diz a palavra do Senhor que aqueles louvores geraram impacto. Eram louvores espirituais na vida de outros presos que estavam ali. E que até o carcereiro despertou do sono e depois passou um tempo, se converteu ali.
né? Então, eles estavam ali para fazer a diferença, para fazer uma arruaça naquele lugar. Eles eram verdadeiramente sal, eles eram verdadeiramente luz. Amém? Em nome de Jesus. E eles eram constantes, firmes. Uma mente não dividida. Uma mente que não se permitia dividir com sentimentos, nada. Uma mente espiritual. Porque nós sabemos que mesmo havendo dentro de nós duas naturezas, natureza carnal e natureza espiritual, nós sabemos qual o desejo de Deus em relação à natureza que deve nos dominar, para a honra e glória do nome dele. E se nós fizermos todos os dias com que essa natureza espiritual nos domine, amém, nós vamos vencer um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A instabilidade emocional vem porque nós somos humanos, mas a nossa natureza espiritual é mais forte. Amém. O medo vem, mas a nossa natureza espiritual é mais forte, porque o verdadeiro amor a Deus lança fora todo medo. Amém, em nome de Jesus. Ah, mas tem acontecido muitas coisas? Tem. Só que a palavra de Deus diz que nada foge ao seu controle. Então que seja feita a vontade de Deus. Amém. Porque nós sabemos que Ele é o socorro bem presente, nosso refúgio, fortaleza, e que não existe, não existirá maior segurança. A segurança que nós queremos ter no céu, irmãos, nós jamais vamos ter aqui. Jamais. Nós estamos na terra como peregrinos. Amém. Nós sabemos que a nossa morada, ela é celestial, ela não é aqui. Então nós não vamos jamais viver na terra aquilo que nós esperamos viver, que é uma superabundância de paz, uma superabundância de amor, uma superabundância de compreensão. Irmãos, não. Nós sabemos que isso vai vir de forma parcial. E que agora, como nós estamos vivendo os últimos dias, a tendência é ficar ainda mais difícil. Porque o coração do homem, nós percebemos que está cada vez mais inclinado para o mal. Então não adianta a gente viver aqui na terra achando que vai ser como o Apocalipse 21. Não vai, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é aqui. Então nós temos que nos preparar todos os dias, a nossa mente, principalmente o nosso espírito, para a guerra. Nos edificando, buscando, orando, amém? No azeite mesmo, sabe? Se vem um mau pensamento, já bloqueia em nome de Jesus. Já tira esse pensamento de você. Não deixa o inimigo ficar fomentando ideias. Não deixa o inimigo ficar fomentando medo, porque isso não é de Deus. Quantas vezes vocês já tiveram Covid, irmãos? Muitas vezes vocês tiveram Covid, não tiveram? Sintomas de Covid. Olha o que a nossa mente é capaz de fazer. A mente ela é capaz de produzir inúmeras coisas. Às vezes você nem tá com Covid, você não tá com nada. Temperatura normal, tudo normal. A pessoa, você recebe uma ligação, a pessoa fala, eu tô morrendo. Você tá morrendo de quê? Tô morrendo de Covid. Só que a pessoa não tá com Covid. Né? Por isso que eu brinquei agora. Quantas vezes você já teve Covid? A mente. Quando o inimigo ele consegue tocar nossa mente, fomentar, desestabilizar nossa mente, vai tudo por água abaixo. E agora, nesses últimos dias, é nessa fonte, nessa pegada que ele vai trabalhar. Desestabilizar a mente. Não deixe ele desestabilizar a sua mente. Resiliência e constância. Não se esqueça de que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E de que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Amém? De tudo. E nada vai acontecer se não for da vontade dele. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Para que nós possamos encerrar. Agradeço as orações de vocês. Amém? Não para de orar, irmãos. Não parem de orar. A oração de vocês tem feito muito efeito. Em nome de Jesus. Eu sei que tem havido um mover aí no mundo espiritual em relação a muitas coisas que estão acontecendo. Eu tenho certeza também de que não vai ficar... as coisas não vão ficar tão fora de controle como nós estamos vendo, em nome de Jesus, né? Deus está ouvindo as orações dos justos, dos santos. Não parem de orar, continuem orando, amém? Pelo nosso presidente, continuem orando pelo governo federal, continuem orando pelos estados, continuem orando pelas famílias, continuem orando pelos enfermos, em nome de Jesus, amém? Pessoas que perderam seus entes queridos, continue orando para que Deus venha te dar fôlego de vida, para que você possa identificar, ainda que a pessoa não abra a boca, através de um olhar ou de uma lágrima, aquilo que ela precisa ouvir da parte de Deus para ser confortado, porque você é sal e você é luz, assim como o apóstolo Paulo foi. Amém?
Deus vai colocar milhares de pessoas no teu caminho. Começa a pedir, começa a falar, começa a clamar. Senhor, me usa, Senhor. Me usa como sal, me usa como luz, Senhor. Porque é para isso que eu tô aqui. Amém? É um momento que nós precisamos nos focar, irmãos, na obra. Amém? Na obra do Senhor, nas vidas que estão perecendo. Então, em nome de Jesus, não deixa nada tirar o teu foco, não. Tá bom? E agradeço muito as orações. Estamos todos melhorando, estamos todos bem. Amém? Em nome de Jesus. E vai ficar melhor ainda para a honra e glória do Senhor. E vamos juntos nessa missão. Amém? Até a volta de Cristo, né? Ou até que a gente não sabe, o dia de amanhã. Amém? Vamos orar e agradecer. Em nome de Jesus, muito bom estar aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, falando e ministrando a Tua palavra. Eu te agradeço pela vida de Paulo e Silas, Senhor, que passaram por tudo isso, Senhor, e viram que o cursor, Senhor, é Teu. Nós te agradecemos porque o Senhor tem mostrado que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai, que não adianta nós queremos colocar as nossas mãos. Porque como diz a Tua palavra, nada é dado ao homem se não for do céu. Se do céu não lhe for dado, o homem não recebe. Então, isso é sinal de que o Senhor, meu Pai, confirmação e testificação de que o Senhor sabe de todas as coisas e o curso de tudo está nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, aqueles que estão no leito de hospital nesse momento. Alcança, Senhor, seus entes queridos, meu Pai, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, temor no coração do povo, meu Pai. Salva vidas, cura, liberta, meu Deus. Ô, Senhor, em nome de Jesus, faz cessar, Senhor, essas dores, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Que aquele que não te conhece venha te conhecer, Senhor, aquele que não está suportando, Senhor, venha conseguir suportar, meu Pai, em nome de Jesus. Vai tirando toda a dor, toda a angústia, Senhor, do coração, meu Pai. Daqueles que não te conhecem, Senhor, e coloca sede, Pai, para que venham te conhecer, falar contigo, Senhor, te chamar, te clamar. E sentir, meu Pai, o Teu refúgio, o Teu abraço, Senhor. Oh, meu Deus, de forma especial. Nós sabemos que nada foge ao Teu controle, Senhor. Edifica o coração dos Teus filhos e enche cada vez mais de confiança, Senhor. E de alegria, de certeza, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos aquilo que nós temos, para que nenhum de nós venha perder a nossa coroa. E nos ajuda a resgatar almas, Pai. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria e nos edifica neste tempo, para que a Tua vontade seja feita na terra. É o que eu te peço, desde já te agradeço, como ministra da Tua casa de oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a rica e doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a amada igreja, desde agora e para sempre. E todos digam amém e amém. Uma semana abençoada para vocês, até o culto de quarta. Vamos trabalhar para Jesus, amém? Vamos falar do seu amor, vamos usar as redes sociais, vamos mandar mensagens para aquelas pessoas que estão muito quietinhas, amém? Vamos nos usar de empatia, a empatia do reino, amém? Para que aquelas coisas que são imperceptíveis sejam percebidas. Vocês são espirituais, entendem o que eu estou falando. Amém? Em nome de Jesus. E vamos trabalhar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um excelente domingo. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.